Então eu pergunto para o doutor Giuseppe Dutra se o senhor tem convicção, se o senhor, eu não diria jura, porque a matéria não é para jurar, do ponto de vista tecnológico, se é assegurado, se o senhor assegura para os milhões de brasileiros a inviolabilidade dessa tal urna eletrônica, que é bem uma jabuticaba. Primeiro que nós temos, a senhora perguntou sobre a minha convicção. Eu sou um servidor público de 39 anos de serviço público, 22 anos no Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou um servidor que tem a honra de ser coautor do projeto da urna eletrônica. Acompanho essa história desde as eleições municipais de 1996, onde nós inauguramos a urna eletrônica. E falo isso porque isso homologa o meu sentimento, né, e o meu conhecimento adquirido no âmbito desse grande desafio que foi colocar o Brasil num outro patamar. Então, assim foi implementado no processo eleitoral brasileiro, que tem hoje uma história de 22 anos de utilização, né? Várias suspeições, todas essas suspeições são devidamente investigadas, inclusive pela própria instituição Polícia Federal, e até hoje não houve nenhuma constatação de fraude. Nós chegamos a escrever um programa e testar num PC, num computador pessoal, que fazia alteração de voto de um partido para outro. Funcionou nesse ambiente simulado. Mas eu gostaria de ressaltar que essas suspeições são baseadas nessas fragilidades que são expostas, que são automaticamente corrigidas e são propagadas de uma forma, infelizmente, negativa. Mas a pergunta nossa não é se nunca foi detectada. A pergunta nossa é possível ou não fraudar a urna? Mas eu diria que o senhor podia ser candidato, porque o senhor teve um cuidado de muita habilidade para fazer uma volta, para não dar a resposta. A urna eletrônica brasileira é inviolável ou não? Nós temos evidências de que a fraude é inviável. Nós vamos chegar aqui à conclusão de que o sistema é 100% seguro. Dentre as correspondências que eu recebo um jornal de Marília de 2004, onde tem a urna, e na urna já está escrito assim: já ganhei. Ou seja, que já estava tudo ali programado. Tanto é verdade que lá em Marília, desde 2004 as urnas estão apreendidas. 2004, a criança já entrou no grupo. Eu pedi os logs de geração de mídia e o que eu encontrei lá? Eu encontrei um programa rodando sem assinatura. O meu antecessor, ele disse que todos os programas que rodam na urna são assinados. Não, esse não foi assinado. Esse programa ele rodou de uma forma não oficial. Hoje, o sistema eleitoral ele é assinado, lacrado, por meio de certificados digitais produzidos pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ou seja, que dá efetiva credibilidade dos atos que são ali consolidados. E eu gostaria de lembrá-los que tudo que foi falado aqui pelo ilustríssimo senhor Giuseppe, nada consta como prova. Ele não provou, ele apenas alegou. Quem alega não prova é como se não alegasse. Não teve nenhuma prova. Eu trouxe para os senhores um programa que era um programa não oficial que rodou nas urnas de Londrina. Esse programa, ele estava dentro do GEDAI, ele rodou, o gerador de mídia, ele dizia, esse programa não é o oficial, busquem o programa oficial. E isso está gravado no log. Aí o senhor Giuseppe veio e disse assim, não, o nosso GEDAI, ele não permite que esse programa rode, mas ele não provou que o programa não rodou, ele não tem como provar. Está marcado isso daí no processo que eu fiz lá em Londrina. E outra coisa que vocês têm que ter bem claro aqui, é que o processo eletrônico de votação não começa na urna, ele começa na Justiça Eleitoral, no TSE. Lá no TSE, se houver uma fraude, ele vai levar todas as barreiras com ele, como eu já disse para os senhores. São vários passos aí que distanciam e colocam quase que fantasiosa essa possibilidade do insereito ter agido num pleito eleitoral, considerando as situações que essa funcionalidade se encontra e está hoje, está lá, digamos assim, à disposição para que seja verificado
dentro desse cenário, conforme foi verificado exaustivamente pelo o PSDB, que realizou uma auditoria no processo eleitoral, no resultado das eleições, e analisou profundamente, inclusive, esse cenário, para ver a integridade dos programas que estavam sendo inseridos, que foram instalados, né, na urna eletrônica, e o potencial, a utilização ou atuação dessa funcionalidade inserida. É claro que isso foi verificado. Como o senhor Giuseppe disse e não provou, foi o seguinte: ele disse que o inserator está lá estanque, que ele não pode ser usado. Não foi isso que nós vimos lá. O técnico que foi orientado pelo professor Diego, pelo professor Pedro, viu um programa executável e que foi compilado sim e foi mandado para os estados. Eu não estou dizendo com isso que a Justiça Eleitoral tem a intenção de fraudar. Pode ser negligência, mas ela mandou. Ela mandou para os estados e ele não consegue aqui provar que isso não aconteceu. Ele só disse que isso não aconteceu. Todas as soluções informatizadas, todos os programas da eleição são desenvolvidos pela equipe do Tribunal Superior Eleitoral, a equipe que eu lidero há pelo menos 10 anos. São em torno de 300 técnicos que desenvolvem todas as funcionalidades, desde o cadastro de eleição até a divulgação dos resultados. Bem, aí eu fui procurar quem tinha sido a empresa que tinha trabalhado nesse sistema. Aí eu tive mais uma surpresa. Quem trabalhou foi a empresa Smartmatic. Esse consórcio de empresa, ele foi formado dia 13 de 7 de 2015. No dia 17 de 7 de 2015, eles estavam assinando um contrato com a Justiça Eleitoral para exercitação de urna. Ou seja, eles aceitaram a Justiça Eleitoral, pelos dados que tem no processo, ela aceitou essa empresa sem que ela estivesse ainda regularizada, o consórcio. No primeiro termo aditivo, por mais assustador ainda, no primeiro termo aditivo, eles colocaram uma empresa estrangeira, que é a Smartmatic International Corporation. Essa empresa ela foi registrada na Junta Comercial dia 25, ela já tinha, dia 25 do 10, e ela entrou no processo 17 do 9, ou seja, rodou um programa que não era oficial, com uma empresa que foi contratada de forma irregular. Essa licitação é uma licitação que foi feita de forma irregular. A questão da Smartmatic, ela foi uma empresa que, por meio de licitação, atendendo a todos os requisitos da Lei 8666, em consórcio com a empresa EIGETEC, ela participou de um processo licitatório para prestar um serviço periférico no processo eleitoral, qual seja, é o serviço de deslocamento, de logística, de carregamento da caixa da urna eletrônica até o local de votação. Então, esse foi o contrato que foi vencido pela empresa consórcio EIGETEC Smartmatic, no sentido de transporte da urna, que no caso já estaria lacrada, pronta para ser utilizada na eleição. A Smartmatic, para os senhores terem uma ideia, a Smartmatic estava carregando urna em São Paulo. O senhor Giuseppe disse que a Smartmatic carrega caixa. E no meu estado ela estava carregando urna. Ela estava fazendo esse processo de geração de mídia e colocando nas urnas. Então eu vi isso. Também recebi uma outra carta dizendo: deputado, não se indigne tanto, deputado. Nós temos tudo a oferecer para o senhor. Desde os programas, os softwares, até as urnas e os esquemas de corrupção no Tribunal Regional Eleitoral. Se o senhor quiser, seu deputado, estamos mandando para o senhor o lacre já da próxima eleição. Podemos vender para o senhor aqui uns 50 mil lacres, 10 mil lacres, 20 mil lacres, e o senhor se elege o que o senhor quiser, seu deputado. Então se faz muita confusão, se joga o nome da Smartmatic o tempo todo. A Smartmatic vem à tona como se estivesse dentro do processo eleitoral brasileiro, que tivesse influenciação e controle e gestão dentro do processo eleitoral brasileiro. É uma oportunidade aqui de nós esclarecermos exatamente como isso funciona. Como ela atendeu a Lei 8666? Ela não atendeu a Lei 866. Ela não foi nem pela associação, porque ela entrou depois, em 2012, ela entrou num termo aditivo.
Ela não estava, o consórcio não estava formado, como eu mostrei aqui. O consórcio foi registrado na JUSESP em 25/10. Em 17/9, ela estava entrando, ela estava assinando um termo aditivo. Ela não participou da licitação. Então, esse processo ele tem que ser revisto, e ela continua lá. Embora o ministro diga que para auditar não pode ser empresa estrangeira, então não pode auditar e também não pode carregar a urna. Se foi feito esse contrato só para a Smartmatic carregar caixa, não é isso que ela estava fazendo em São Paulo. Lamento que, às vezes, um edital público, pelos concorrentes que participam desses editais, não tenham qualificação, nem tecnológica, e estejam aí se valendo. Às vezes é para passar, terceirizar, aí eles apenas entram e aí terceirizam o serviço. E não é admissível uma coisa dessa. Então, é lamentável que essa Smartmatic talvez tenha... Desculpa, mas a gente pode até suspeitar de um efeito conspiratório contra a urna eletrônica, contra a impressão do voto. Quando a senadora Ana Amélia pergunta, é possível ou não é possível? Não, até agora não foi detectada a fraude. O que nós assistimos que engenheiros especializados, e até o professor da Universidade de Campinas, o senhor Diego, ele foi muito claro em colocar que não existe nenhum software que não seja vulnerável. Por que os peritos da Polícia Federal estão de um lado? Por que nós estamos de um lado? E por que a área tecnológica do TSE insiste da questão de não ter impressão de voto? E também não entendo, lamento que a Procuradora da República entenda como retrocesso. Pelo contrário, eu acho que o preço da democracia vale a pena, independente do que ele custar para ser realizado. Estaremos respeitando efetivamente a decisão do Congresso. Uma vez aprovada a lei, nós adotaremos, com certeza, o que for definido, né? Sem nenhuma dúvida, apesar... Me desculpe, os senhores estão interferindo dentro do Congresso, como falei, junto ao relator, e agora também junto ao Senado. Os senhores estão interferindo aqui dentro. Os senhores não estão respeitando, nos respeitando. Eu desconheço essa informação e, de minha parte, certamente não é. Hoje nós estamos vendo, principalmente com a difusão de informações não precisas, digamos assim, em todas essas redes sociais. Saiu mais uma notícia do TSE, fake news também, que vai ser permitido a auditoria do funcionamento da urna no dia da eleição, antes de começar a eleição. Isso aí não é auditoria coisa nenhuma. Eles vão fazer você ficar de braço cruzado olhando a urna vai dizer, olha, aqui está tudo bem, isso aí não é auditoria coisa nenhuma. Nós identificamos um vetor de ataque, que era a capacidade de executar nossos próprios programas de computador na urna eletrônica, né? Eu não acho razoável nem compatível com a minha função pública de professor, sou um funcionário público, de participar de testes de segurança no TSE e não poder falar a respeito do que eu vi lá dentro. Primeiramente, porque é um teste democrático. Eu vou listar algumas das restrições. A gente tinha, por exemplo, 4 dias para observar o código-fonte, que tem mais de 10 milhões de linhas de código, algo que é impossível de qualquer humano fazer num prazo tão curto. A gente tinha 4 dias para montar ataques contra o sistema. Eu imagino que um fraudador não precisa obedecer restrições de tempo tão rigorosas. A gente tinha inicialmente apenas um computador para a equipe poder usar, então a gente teve que solicitar mais computadores, o que demanda, no ambiente dos testes, burocracia. Solicitar autorização para entrada de software que era do nosso domínio para poder utilizar dentro dos testes, autorização para instalar aquele software nos computadores fornecidos pelo TSE. No total, a gente preencheu múltiplas instâncias de mais de 8 tipos diferentes de formulários. Isso só para funcionar durante os testes. Quais foram os problemas identificados a partir do momento que vocês conseguiram fazer essa invasão das urnas? Com essa capacidade, nós... conseguiríamos, isso em computação a gente chama de execução de código arbitrário, nós conseguiríamos fazer basicamente o que nós quiséssemos com a urna. Todo mundo acredita que essa bobada teve esse montão de voto desde o início. Evidentemente que não. Que a fraude eletrônica no Brasil é de dar vergonha à República Velha. Tem de pagar para ser de vereador até presidente da República. Chegamos a demonstrar para o TSE um teste no qual nós comprovamos que era possível alterar apenas a rotina que faz o armazenamento do voto na memória da urna
sem que, enquanto a pessoa está digitando o número, apareçam evidências. Aparecia apenas uma mensagem de erro no final dizendo que a célula estava vazia, porque nós impedimos que a urna armazenasse os votos da pessoa na memória da urna, que é chamada de cédula. Se o programa de fraude for introduzido na flash, ela vai para a urna, ela frauda todo o processo, ela gera um boletim de urna verdadeiro e esse boletim vai para a totalização e dá o resultado. E até hoje nós não temos um caso de fraude registrado. As condições de trabalho de pesquisadores nos testes do TSE são tipicamente piores do que um fraudador teria na prática. Então, a tese dizer, olha, o voto que o eleitor ali, ele imprime no momento que ele está votando, será que realmente é aquilo que vai chegar? Vossa Senhoria disse, porque até então nunca se detectou uma fraude. Mas é uma situação que, infelizmente, como é que vai detectar a fraude? Se eu não tenho contraponto. Eu só posso detectar uma fraude de uma urna se eu tiver o voto impresso. Do contrário, eu estou simplesmente partindo de uma premissa que ela dá a Vossa Senhoria o conforto de dizer nunca foi detectado. Então, o exemplo que foi dado, por exemplo, para o professor, foi identificado uma fragilidade e ela foi corrigida. Imediatamente corrigida. Tomara, quantas outras devem existir nesses 13 milhões? Inclusive, nós convidamos o professor para testar novamente depois que foi corrigido e estamos pedindo a sua presença lá para testar. Isso não é verdade, assim. Né? A gente tem uma série de reuniões e isso não é verdade. Pelo histórico que nós temos e pelas evidências que nós temos até hoje, e todos os dispositivos de segurança e auditabilidade que são implementados no processo, nós consideramos a fraude até hoje inviável. Eu perdi uma eleição para a urna eletrônica. Sabe por quê? Porque eu estava disputando com um dos homens mais poderosos da República, que era José Sarney. Eu não podia ganhar dele. Foi realizada há alguns dias a maior conferência de hackers do planeta, que se chama DEFCON. É uma conferência que acontece em Las Vegas e reúne não só hackers, mas agentes do governo, advogados, jornalistas, que estão lá para pensar na questão da segurança dos sistemas eletrônicos. E a novidade da DEFCON desse ano, que acontece desde 1993, é que eles fizeram uma coisa que eles nunca tinham feito. Eles foram testar a segurança das urnas digitais. Pegaram lá vários modelos, os hackers ficaram testando a segurança daqueles aparelhos, e todos, invariavelmente todos, foram hackeados em menos de 2 horas. Então, a urna eletrônica é um computador de uso restrito, muito específico do TSE. Ela não deveria aceitar que programas que não fossem inscritos pelo TSE executassem dentro dela. Uma das máquinas que foram hackeadas é de um fabricante que fabrica a urna no Brasil. Então a gente está esperando que o senhor apareça lá para testar. O grande problema é que hoje participar desses testes de segurança exige a assinatura de um termo de sigilo que essencialmente te proíbe de escrever em detalhes o que foi observado dentro do teste. Eu também, como representante de partido político pelo PSDB, participei da auditoria especial das urnas de 2014. Não nos foi dado acesso a toda a programação do código. A gente não pôde fazer auditoria. A nossa auditoria foi inconclusiva porque o TSE não deu acesso a tudo para a gente, que a gente queria ver. A instituição Justiça Eleitoral está totalmente comprometida no cumprimento da lei. E essa foi apresentada aqui, todo o esforço que está sendo destinado para a implementação da lei 165, mais especificamente o seu artigo 59A. Vamos fazer uma moção para que o governo da Suécia, que o prêmio Nobel seja dado ao senhor Paulo Camarão e ao outro palhaço de nome Giuseppe Giannino, que são os responsáveis pelo controle técnico das fraudáveis urnas brasileiras. O que foi? O que foi, Márcio? Fala aí. Por que o TSE ocupou as urnas existentes que prestavam para a impressão do voto? Boa pergunta. Pode perguntar, você pode responder a pergunta aqui? Do cidadão brasileiro? Hein? Sempre assim. Assessoria de imprensa, vai escorregando, rolando lero. Pior
é um resultado fraudado, um resultado que as pessoas tenham a insegurança de não estarem elegendo aquelas pessoas que elas escolheram, mas aquilo que a fraude permitiu que chegassem no poder. Muito obrigado.